Então, acho que assim, a gente pode começar a falar, só para dar uma pincelada assim. Então, Uhum. partindo da ideia, né, do cuidando do seu jardim interno, a parte. Uhum. É. Partindo da ideia do cuidando do seu jardim interno, e que cada um de nós tem esse jardim interno como uma metáfora ampla desse espaço, seja dentro da nossa alma, dentro da nossa psique, dentro do nosso corpo, dentro dos nossos hábitos e costumes, surgiu a ideia de começar com você uma conversa sobre alimentação, sobre toda essa parte que você vem estudando há um bom tempo aí, Uhum. Uhum. porque eu acho que nada melhor do que conhecer o nosso corpo, como nutrir, e assim, eu conheço a Paty faz um bom tempo também, ela é uma estudiosa, uma querida, Uhum. e se você quiser falar um pouquinho de você, seus Eu acho estudos. que eu sou coach em saúde e bem-estar, me formei pelo Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, me especializei na questão da conexão intestino-cérebro, e hoje eu cuido das pessoas, né, eu trato, ajudo as pessoas a tomarem consciência do que é alimentação saudável e da mudança de comportamento, né? Eu acho que esse é o grande foco do meu trabalho, entender o porquê é necessário fazer uma mudança de comportamento a partir daquela questão específica que a pessoa tem. Uhum, E aí, isso é muito abrangente, né? A gente não fala só de alimentação. A alimentação é um dos pilares. A gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de carreira, objetivo de vida, a gente vai falar de atividade física, de relacionamentos, né? Então, assim, é bem amplo o trabalho. Só que a alimentação, ela é, de certa forma, um pilar de sustentação dessa história toda. Porque você pode ter relacionamentos maravilhosos, você pode fazer esporte, mas se você não se alimentar bem, talvez você não tenha energia suficiente para segurar a onda de muito tempo daquilo que você está buscando, ou para fazer uma mudança importante na sua vida, seja ela de carreira, porque você não tem energia para aquilo, enfim, está tudo interconectado. Né? Se eu acho que na sua prática como psicóloga, você já você percebe isso o tempo todo, né? uhum, com certeza, Então, faz muita diferença, né? e o que veio mais forte para mim foi entender essa questão da conexão com o cérebro. Por que o intestino hoje é chamado de segundo cérebro, né? Tem gente que ainda fala Uhum, que é o primeiro. Mas por quê? é. E como a gente pode trabalhar nesse processo para colaborar, né? O nome do seu, né, do seu espaço é Cuidando do Seu Jardim Interno, é maravilhoso, porque no fundo, a analogia que eu sempre faço é que a gente tem um jardim interno dentro do nosso intestino, que é o nosso microbioma, que é super populoso, né? 1,5 kg de bactérias que estão ali a favor ou contra você, depende do tipo de bactéria que você tem lá dentro. E a alimentação vai justamente trabalhar esse processo, né? Favorecer para que esse microbioma seja da galera boa ou daqueles que Os não são bagunceiros. tão bons, daqueles que vão te tirar do foco, né? Então, a questão toda está em realmente entender, né? Eu acho que e o nome da nossa live, né, a gente trouxe essa ideia da alimentação consciente. Acho que é muito focado nesse processo, tomar consciência, né? O que é que está te fazendo bem, o que não está te fazendo bem, como que isso funciona, né? Quais são os reflexos na tua vida que vão desencadear a partir uma dor de cabeça constante, uma dor de estômago que sempre vem, né? Que antibiótico direto porque está sempre doente, enfim. Não é normal, cara, não é normal, né? Dores pelo Então, corpo, né? exatamente, né? As articulações, enfim. Eu acho que tem uma série de questões que o pessoal fala, mas isso é genética, não sei o quê. Tudo bem, a genética está aí, mas a gente já sabe, através da epigenética, que é o estudo de como o ambiente impacta o seu DNA,
que você não está fadado para o resto da vida até aquilo que o seu pai teve, a sua avó teve, enfim. Você pode mudar isso a partir do seu comportamento, a partir da maneira como você vive, né, no ambiente, né, como aquilo, né, que tipo de costumes você tem, em tudo aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Então, e eu acho que assim, a alimentação, ela é a base para a gente poder virar uma chavezinha, né? Então, se eu tenho muitas dores de cabeça, por que será? Ah, eu tô tenso. Sim, pode ser, porque assim como o alimento faz mudar o seu microbioma, o seu estresse acaba também elevando cortisol, enfim, também acaba trabalhando contra o seu microbioma, né? Esse seu intestino. A gente chama de intestino permeável, né? Quando a gente tem pequenos eu vou falar de uma forma bem Lógico. grosseira, né? Só para. Acho que tem que fazer bem básico, porque a gente não sabe quem entende, né? Eu não. É como se nós tivéssemos espaços abertos dentro da nossa membrana intestinal que passa coisas que não devem passar para o nosso sistema imunológico. E acaba criando uma reação autoimune, né? Uma reação imunológica, que pode gerar problemas autoimunes ou problemas de alergias, enfim, e várias doenças através dessa inflamação silenciosa, né? É muito mais fácil quando você tem uma gripe, quando você tem, né? Nós estamos no meio dessa pandemia, enfim, aqueles sintomas rápidos, você fica 2 semanas na cama, acabou, tchau. O problema é quando é silencioso, quando essa inflamação é silenciosa, né? Começa e ela vai carregando para a vida inteira e depois vira uma diabetes, ou um câncer. E a Ou pessoa tem sinais e muitas vezes não identifica, né? Eu acho que não, esse é o não X do identifica. silencioso, né? Exatamente, exatamente. Então eu acho que a questão toda é a gente se conhecer, se entender, né? O que faz bem para mim, né? Tanto na parte emocional, o que eu preciso tirar, o que eu preciso olhar, aonde que estão as questões, porque a gente não está 100% sempre, né? A gente tem sempre altos e baixos. Por Lógico. mais que eu cuide da minha alimentação, por mais que eu cuide da minha cabeça, enfim, por mais que eu. Nós temos, porque a vida está aí para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir, né? E eu acho que esses obstáculos que aparecem, né, estão aí justamente para esse crescimento. Mas qual é o caminho do meio? Né? Como eu chego lá? E aí, preciso de mais energia agora. Ah, tô triste, começo a comer um monte de besteira. Nossa, deixa eu entender. Tô comendo besteira porque eu tô triste, mas será que eu tô comendo... Tô triste porque eu tô comendo muita besteira? O que vem antes, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Então, eu É. acho que a gente podia comentar, assim, que eu acho que é muito, muito, muito emblemático, assim, um caso que nós duas trabalhamos juntas nesse processo de uma cliente, que acho que você tratou todo o lado psicológico e eu Uhum. fui junto na base da alimentação e eu acho que foi a prova, né, mais linda desse Contundente, né? processo contínuo, né? É. Era uma paciente nossa que tinha uma síndrome de pânico e que ia direto, tinha dores de garganta, tinha dores de estômago, e vivia no hospital, vivia no hospital, antibiótico, 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 ou seja, detonando o Tudo, seu jardim tudo, interno. tudo que tinha para detonar dentro do intestino, né? Exatamente, né? E aí, a partir de um processo de trabalho, né? Acho que você usou hipnose, usou, enfim, várias técnicas que eu acho sensacionais, que depois eu acho legal você falar também. É, porque tem bastante gente que entrou aí que não conhece você também, então acho importante. E junto com a alimentação, ela teve uma recuperação assim, foi em quanto tempo? Sim, foi em 6 meses que a coisa começou a virar e aí Exponencial, né? exponencial. Então juntaram as duas coisas, É. né? Tratou a mente, entendeu quais eram as questões,
cuidou do corpo, olhou de outra forma, né? Começou a transformar e aí a coisa É porque, aconteceu. porque não está desconectado, né? Se eu trabalho com toda essa parte psicológica, e eu É, sempre falo das técnicas que eu trabalho, que é sempre meu olhar é no reprocessamento do trauma, nas coisas que vão acontecendo na vida da pessoa, vão marcando esse cérebro. Eu digo, eu uso muitas vezes a expressão que vai travando o funcionamento do cérebro, ou então fazendo nós como se fossem pequenas inflamações. Então, quando a gente passa pela situação, a gente não quer reagir daquela forma. E quando a gente vê, está reagindo exatamente daquela forma de novo. Então, o que que é? Acontecem pequenos machucados nesse cérebro. As técnicas que eu uso, seja hipnose, regressão de memória, o EMDR, o Brain Spotting, são todas técnicas para reorganizar isso lá dentro. Mas com uma alimentação casada, com uma boa alimentação, com uma boa nutrição, como você diz, né? Que eu acho que, para mim, de tudo que você fala, eu acho que assim, aprender a se alimentar, Cíntia, não é, muitas vezes não é se restringir, é isso, fazer boas escolhas, colocar para é. dentro boas coisas. Mais do que tirar é acrescentar. E eu acho que isso, para mim, assim, de tudo que você já me ensinou, eu acho que isso para mim é o que mais, sabe, mais pulsa, porque isso é muito significativo, isso é diferente de tudo que a gente ouve por aí, de qualquer pessoa que fala, se você vai falar, poxa, de uma mudança de hábitos, a primeira coisa, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. E você, não, ó, é o seguinte, o que que você vai colocar de bom na tua vida? E você, a partir do momento que eu te conheci, eu mudei um monte de coisa, até nos hábitos aqui de casa, né? Eu tenho meu pequenininho que tem 6 anos e ele entra na dança junto. É, Então é tem que qualquer ir. idade, é qualquer idade. Eles são sortudos, né? Porque eles começaram cedo com essa conscientização, que eu acho que isso é importante, é a conscientização. E E aí, vai, né, assim, Cis? né? E o ganho com essa pessoa específica que a gente tratou foi fantástico, né? É, Fantástico. Porque uma coisa não está separada da outra, né? é, é. O Não tá. funcionamento cerebral depende de toda uma energia que eu vou colocar para dentro em alimentos também. Qual a qualidade do alimento que você está colocando lá para dentro? O que que você tem colocado? Não é só emoção, né? A Não. gente não suja só com emoção, a gente suja com alimento também, né? A gente se nutre com alimento, com a respiração, que tipo de ar que você respira, que tipo de água que você bebe, Pois como que é. você, quais as pessoas com quem você convive, né? Se são pessoas, enfim. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito interconectada, né? E eu acho que a beleza disso tudo é a gente entender que se a gente começar por algum desses caminhos, seja ele através da alimentação, seja ele através de uma terapia, seja ele através de uma autoconscientização, que eu acho que é essa a questão, independente do lugar que você tá, né? Se você melhorar 1%, 2%, 3%, as coisas vão crescendo e a coisa vai criando É, um exponencial, é. né? É um ganho exponencial no processo. Porque eu falo assim, cada coisa que você introduz gostosa na tua vida, aí você percebe o quanto que você estava se envenenando antes. Eu costumo Exato. brincar que eu uso sempre essa metáfora. Eu falo assim, na terapia, de repente chega a pessoa e fala assim, não, tá tudo bem na minha vida, a única coisa é isso aqui. Aí você começa, conversa, 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 aí a pessoa fala, nossa, não, mas tá tudo bem. Aí você, poxa, mas na verdade é uma pedrinha que estava ali no sapato e você não tinha percebido. De repente você olha para dentro desse sapato e essa pedrinha está ali há tanto tempo, se acostuma a pisar torto e se adapta àquilo. Para mim, eu tive o caso do glúten, né? Então, eu tive uma reação tardia gigantesca na minha vida ao glúten depois da gestação do Henrico. Tive coceiras pelo corpo e não sabia o que era, não sabia o que era, não sabia o que era. Fui fazer o Sintoma teste clássico. de um grau. Então, mas eu já tinha tido É, sintomas, N sintomas eu já tinha tido. E você vai num tá. especialista, o cara não diz, você vai no outro, você não... É, E aí, quando você tira o glúten, você vai, não, não é possível, não é possível, não é possível. Quando você é, tira tudo, aí você reintroduz eventualmente e te dá uma reação absurda, você fala, como eu me envenenei nossa, por tantos anos. é, é, E quantas pessoas, né, que não percebem que tantos sintomas fecham um quadro. exatamente. E é aquilo, né? Eu sempre falo da bioindividualidade, né? Você pode ser o glúten, eu posso não ter nada com glúten.
e ter outras questões, né? Existem alimentos potencialmente alergênicos, né? Que a gente já sabe, já super falado, mas vou repetir aqui rapidamente alguns, que é o glúten, que é o leite, né, por conta da proteína, que é amendoim também, muitas vezes é alergênico, enfim. Frutos do mar, a né? gente sabe, Tem bastante gente que tem alergia, né? também, e aí tem a questão do açúcar, que a gente já sabe também, né, que é seríssimo, que ele... E os corantes artificiais, quanta criança começa a tomar danoninho e tem problema por conta dos corantes que ali existem, e não só, né, eu falei a marca, mas enfim, independente, porque na nossa referência é uma É o referência mais de comum, né? infância. Então, mas enfim, os corantes, as questões dos aditivos, né? Assim, cara, precisa aprender a ler ingrediente de rótulo, precisa saber o que está pondo para dentro, né? Precisa saber. Eu sempre falo essa analogia da gasolina. Você vai pôr lá uma gasolina adulterada no seu carro? Pô, você não vai. Você vai buscar o melhor que você pode. Por que você não vai fazer isso com o seu corpo, cara? Por quê? Né? Então, assim, e a gente acredita na mídia, a gente, não, porque aquilo é bom, porque aquilo é bom. Bom, por quê? E tudo bem, né? Nós estamos num mundo capitalista, que existe uma guerra de, enfim, eu nem vou entrar nesse assunto aqui, mas é bem vasto, mas a gente precisa parar e pensar. Acho que é isso, parar e pensar. O que eu estou colocando para dentro? Né? Como que eu quero? O que eu quero para mim? Tem Como eu quero viver alimentos, essa vida? tem alimentos, inclusive, E que disparam compulsões, né? ah, sim, Propositalmente disparam compulsões. E aí é, depois vem o mercado do diet, light, isso e aquilo, né? que já foi para baixo, né? Que hoje a gente sabe que as gorduras são importantíssimas, né? Nós viemos de uma geração que acreditou que tudo tinha que ser light e esqueçam, né? A gente tem que pensar em alimentos nutritivos que não inflamam. É essa a questão, né? Que não inflama. Então, veio uma pergunta, acabou de subir aqui para mim, não sei se apareceu qual alimento. Tem, assim, os alimentos, principalmente os alimentos que não vêm dentro de caixinha, né? A compulsão está muito conectada com açúcar, né? Os alimentos, a maioria, se vocês lerem os ingredientes do que vem dentro de uma torradinha, enfim, vários, tem sempre açúcar ali, né? O Com glutamato outro nome, né? monossódico, Com outro nome, né? polidextrose, maltodextrina, enfim, como é que é? Tem Xarope de não sei o quê, enfim, invertido, tem né? Não sei o que é invertido, isso. né? Então, isso tudo é o que vai gerar aquela necessidade daqueles alimentos, né? Quase, como a Cíntia falou, a compulsão no sentido de quero mais, você vai comendo e você vai perdendo a sensibilidade, né? Do palato, né? Da parte sensorial mesmo, você vai começando a ficar acostumada com aquilo. Tanto é que quando a gente vai fazer uma desintoxicação e aí, de repente, eu decido ficar 2 semanas sem açúcar. É dificílimo, cara. É dificílimo. Por quê, Si? Porque às vezes a gente acha que está aqui, mas muitas vezes quem pede a comida É o corpo, são as né? bactérias que estão lá embaixo. Ah, Cara, é 1,5 kg. Então, elas vão mandando informações porque você tem mais daquelas que comem, por exemplo, açúcar. Metabolizam açúcar de uma forma. De novo, eu estou falando de uma forma grosseira. Então, elas. E é o que ela vai pedir para o seu corpo, porque você precisa alimentá-las. Por isso que tem uma fase, quando você vai fazendo uma desintoxicação, que é mais difícil, e daí, quando você começa a matar essas bactérias de fome, que é isso que você faz, você mata elas de fome, elas vão diminuindo a quantidade, vai crescendo a quantidade das bactérias boas, né? Se você faz uma alimentação equilibrada e aí aquilo começa a ficar mais fácil. Então fica mais fácil não comer mais o açúcar, fica mais fácil, muitas vezes, para quem tem, né, alergia ao glúten, fica mais fácil não comer o glúten, fica mais fácil, e assim vai. Então, assim, basicamente, a gente tem que entender que a gente precisa de nutrientes que vêm dessa nossa mãe terra maravilhosa aqui, que está super disponível, né? Quanto menos embalado, melhor, né? Quanto mais puro, melhor, né?
se a gente for pensar em qualidades mesmo, né? As verduras, os legumes, suco verde. Pois é. Hashtag fica a Tanto suco dica. verde. Quem quiser saber mais de suco verde, que não é o suco só de couve, abacaxi, hortelã e gengibre, não é esse que eu tô falando. É o suco que está totalmente variado, tá? Vamos pensar em variedade. A gente precisa entender que o que você quer dentro do seu sistema lá dentro do seu microbioma, é uma variedade maior. Quanto maior for, melhor. E para você ter isso, você precisa ter variedade na sua alimentação. Então, como é que é? Escarola, couve, brotos, salsão, salsinha, tudo isso você pode colocar no seu suco. Quem quiser ir mais a fundo, dentro do meu site, você entra lá, é em essência.com, você baixa um PDF com um pôster e tem toda a explicação de como fazer o suco verde. Eu gosto muito dessa ideia de não fechar a história, de abrir, no sentido de experimentar, né? Entender a cozinha como sendo um lugar de experimentação. Então, às vezes, quando a gente se fecha demais com receitas, 2 folhas de couve, 3 pedaços, não sei o que, é complicado, porque às vezes não tem Aí não alguma coisa e faz, não né? faz. Então, é assim, muito mais. Usa mais, compre mais em quitandas e aquilo que tiver na sua geladeira, abre a geladeira, cara, eu tenho essa folha, essa folha, essa folha, essa folha. Vou Sobrou fazer um disso aqui. pedacinho de abobrinha, né? Exatamente. Tem algumas questões, né? Vamos falar, o espinafre, por exemplo, cru, não deve ser ingerido demais por conta de oxalatos, de fitatos. A couve, por exemplo, para quem tem alguns problemas de tireoide, também não pode ser em excesso, né? As brássicas. Então, assim, tem algumas questões pontuais de cada um, mas a gente tem que entender que quanto mais verduras, legumes e frutas de baixo índice glicêmico, né, pouco açúcar, melhor. Né? Então, assim, a gente vai conseguir ter uma variedade de micronutrientes, né, vitaminas, minerais, que são necessários para o corpo, vai ajudar a metabolizar tudo que está lá dentro. Né? Então, assim, esse é o caminho, né? A gente entrar por aí. Então, eu tinha falado que ia dar 5 dicas, essa é uma delas, né? Frutas e legumes, crus, no suco verde, por exemplo, que nem eu falei, coado. Gente, uma outra coisa importante, a gente sempre fala, né? Isso. Coado, não Essa dica é coado, né? maravilhosa. Todo mundo precisa de fibra, sim, precisa. Na alimentação viva, a gente entende que o suco verde pela manhã, ele é um suco que vai desintoxicar. Então, ele precisa ser absorvido rapidamente pelo seu corpo. A ideia é não ter a menor quantidade de fruta possível para justamente não subir o índice glicêmico, ou seja, não absorver o açúcar de uma forma, a frutose, né? Ela é um açúcar, você vai absorver ela diretamente, porque você vai coar. Se você tiver muita fruta, isso pode desequilibrar e dependendo do seu corpo. Então, assim, o ideal é a menor quantidade de fruta possível. Uma maçã verde, né? E aí, brincar bastante com as legumes e as verduras. Broto, semente, enfim, né? Tem um monte de coisa. Mas a ideia é de manhã tomar coado. Mas eu gosto das fibras. Ótimo, vai, mas ele vai ter uma outra função. Não é essa função de desintoxicação e de absorção imediata de todos aqueles nutrientes. Eu consigo falar, vai tomar então um smoothie à tarde, que é uma vitamina, as nossas antigas vitaminas, né? Que estão lá para a gente colocar tudo que a gente precisa, vários nutrientes, superfoods, né? Que são aqueles alimentos, superalimentos, que você pode complementar, como a espirulina, como a maca, como a moringa, enfim, tem uma série deles que você vai adicionando, que também tem muitos micronutrientes que vão te ajudar pra caramba. E aí tem ali as fibras, você pode pôr flocos de quinoa, enfim, são os smoothies à tarde. Então, o suco verde, a função é outra, é coado pela manhã, para você ter uma absorção imediata de todos aqueles nutrientes. Então, quanto menor a quantidade de fruta, melhor, tá? Aqui Então, em casa eu essa faço é sem mais. fruta. Só água de coco, sem fruta nenhuma, só as verduras e os legumes. A água de coco, ela tem um pouquinho, mas ela, tipo, não impacta, por exemplo, como se você colocasse 2 fatias de abacaxi, né? É uma Uhum. coisa
Então tem um processo que... Mas é sensacional. Esse suco, gente, eu falo porque pela experiência própria, para quem não me conhece, né? Isso começou, a alimentação começou, Viva começou na minha história por conta de uma doença, de um câncer que o meu marido teve e que eu fui atrás, comecei a buscar, né, as causas, enfim, cheguei na alimentação, a gente começou a se alimentar completamente diferente daquilo que a gente se... Não é completamente, a gente já tinha uma alimentação boa, mas tinham poucas coisas, pequenas coisas que a gente não fazia, que era se alimentar ingerir essa quantidade de verduras e legumes de uma forma mais efetiva, né, cara? Seus filhos não comem um pedaço de salsão junto com uma erva doce, junto com não sei o que, todo dia. A variedade, eu acho, né? O suco verde, ele dá isso, né? Essa possibilidade de variedade num momento do dia, né? Ainda que durante o resto do dia, eu acho que isso... Ainda que durante o resto do dia dê uma saída, ou você vai trabalhar, você não tem tempo. Mas ali você já nutriu, você deu uma boa nutrida no teu corpo, né? Exatamente. Então, eu acho que pensar dessa forma, né? E no fim, só voltando para aquela história, a gente começou a mudar e o Alexandre, meu marido, teve uma recuperação muito rápida, né? E tá bem até hoje, graças a Deus, e vai continuar. Então, assim, eu lembro que os médicos falavam, ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Ele está se recuperando muito rápido. Então, assim, foi muito legal. Foi uma experiência, foi uma comprovação, né? Que eu acho que mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer exame, mais do que qualquer coisa, assim, é experimentar. Eu costumo falar, faça do seu corpo a sua prova, né? O seu estudo científico, né? Testar, né? Testar dentro de você. Porque tem gente que de repente vai super bem. Isso também, né? Alguns determinados alimentos super bem para uns, outros não. E não tem uma receita de bolo, né? Não tem. Aí o segundo que eu queria falar era sobre as gorduras que a gente falou lá atrás, né, do Light. Então a gente sabe hoje que as gorduras são essenciais para o funcionamento do corpo, do cérebro, enfim. A gente sabe, gorduras boas, pelo amor de Deus. Que são gorduras boas, isso, né? não é gordura de plástico. Não é margarina, tá? Margarina é lixo, pelo amor de Deus. Se alguém aqui que está ouvindo ainda compra margarina, por favor, jogue no lixo. Não é alimento. A primeira número 0, né? Margarina, nunca mais, né? Nunca mais. Então, a gente tem o azeite extra virgem, a gente tem o azeite de abacate, a gente tem o óleo de coco, a gente tem as castanhas, que são gorduras boas também, a gente tem o ghee, que é uma manteiga clarificada, muito usada na Ayurveda, como sendo quase que um remédio mesmo. E o ghee e o óleo de coco, eles aguentam firme na hora de você fazer, esquentar, por exemplo, né? Melhor você refogar alguma coisa com um deles, porque eles aguentam altas temperaturas sem oxidar, da mesma forma, por exemplo, que um óleo de girassol faz, né? Quando você vai fazer aquele refogado com óleo de girassol, você oxidou na hora que você começou a esquentar aquele óleo. Então, buscar essas informações para realmente entender mais o que são essas gorduras boas, mas elas são essenciais, né? A gente sabe o TCM, por exemplo, que é do óleo de coco, né? É como se fosse a partícula mais importante lá do óleo de coco para você conseguir nutrir o seu cérebro de forma eficiente, né? Então, isso é muito legal. Lembrar que gordura, então, não é um problema, né? Só saber quais as gorduras que são boas para você. Avocado, abacate, sensacional. Maravilhoso para o coração, maravilhoso para o cérebro, maravilhoso para tudo. E lá atrás a gente falava, não posso comer abacate, porque engorda. Agora não adianta comer abacate com açúcar, tá? Que daí vai tudo. Pois é, matou o abacate. Já era. Então, essa seria a segunda dica, né? A terceira dica, alimentos fermentados. Cara, isso é uma joia que a gente tem disponível. Na verdade, é ancestral, sim. Isso eu preciso implementar, ainda não implementei.
é milenar, né? Os nossos ancestrais, né? Na Alemanha, o chucrute, no Japão, os missôs e os tofus e os tempês, enfim, os fermentados, o tofu não, o tempê. Todos esses fermentados, kefir, Juvelac, eles vão fazer com que você tenha uma variedade maior no seu microbioma, né? Porque são fermentados de bactérias boas, né? Ah, Paty, mas eu posso ir lá na gôndola da farmácia e comprar um lactobacilo, né? Um probiótico pronto? Claro, dependendo de como você estiver, né? Vai numa Nutri, vai no médico, vai entender como é que está seu corpo, vê se você precisa daqueles especificamente ou não. Mas a beleza desses alimentos fermentados é que você tem uma variedade muito maior do que comprar 4 ou 5 cepas na farmácia, entendeu? Uhum. Ela é selvagem, são fermentações selvagens. Não, você tem aquilo que está acontecendo naquele lugar. Então, aqui, o ar, a mão, né, aonde foi plantado aquele alimento, né, tudo é uma sinergia, é uma série de coisas que acontecem ao mesmo tempo para você poder ter aquele alimento. E aquilo vai impactar, né, no resultado do seu fermentado. E assim, Paty, eu não tenho tempo de fazer fermentados em casa, porque dá trabalho, né? Eu vou postar, sei lá, essa semana que vem eu vou postar um vídeo mostrando como é que faz chucrute. Tem vários na internet, se vocês quiserem ver já, vocês podem buscar. Mas assim, a ideia é você ter o contato, né? Ter o momento com as mãos, você vai lá, você amassa, você usa muito as mãos para fazer esse tipo de coisa. Dá trabalho, sim. Não tenho tempo? Ótimo. Tem pessoas maravilhosas que estão fazendo aí coisas sensacionais. Tem um super querido amigo, Paulo Yamasaki, que foi uma das pessoas que me iluminou para esse processo todo da alimentação viva também. Ele tem uma empresa que faz missô e outros produtos fermentados, né, shoyu, tudo, que são sensacionais. Então, você não compra, né? Acha um produtor legal, acha uma pessoa que tem um produto interessante e que você possa ter na sua geladeira. Porque não dá mais. Precisa entender que tem que ter joias dentro da geladeira. Não dá mais Não para pode empurrar ter com a barriga, lixo. não dá mais pra gente fazer Não. de conta que não tá acontecendo nada, né? Sim, eu acho que assim, foi muito importante esse momento, né, dessa pandemia, no sentido de tomar consciência que a gente, daqui para frente, por mais que acabe a quarentena, o vírus está aí, vai manter, né? Ele não vai embora assim, né? A quarentena é uma questão estrutural. Uhum. Então, assim, a gente tem que entender que se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente fica muito mais suscetível a ele, né? E não é que você não vai pegar, pode até que você não, nem pegue, porque você vai estar super estruturado, mas se você pegar, você vai ter uma resposta muito melhor para todo o processo inflamatório, né? Porque você vai estar mais forte, porque os seus guerreiros vão estar lá, né? É. Plenos. E se eu já inflamo o meu corpo com alimento, se eu pego alguma doença, alguma virose, seja essa, seja qualquer outra, eu só vou dificultar, né, essa desinflamação do corpo. Exatamente, exatamente. Então o Tanto alimento é que você inflama vê. também, né? Isso que é, Sim, alimento sim, inflama. sim. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Quais são os não inflamatórios, né? E você vê, a maioria quem infelizmente vai a óbitos, principalmente são as pessoas que têm comorbidades, né? É, Que realmente já está inflamado. Estar inflamado é um problema, é. né? Então, é cuidar para não estar, ou minimizar essa inflamação. E cuidar dos nossos pequenos, né, para que eles venham aí uma geração com mais consciência, né? Essa conexão com a Terra, né? A gente É, está percebendo que a gente é bem pequenininho perto do que todo esse processo pode fazer. E eu acho que a gente entender que a gente faz parte dessa Terra, né? Que a gente tem um jardim interno, que nós somos micro-universos, é. né?
Individualizados, mas ao mesmo tempo dependentes uns dos outros, né? Exato, exato. É mais, flui mais, né? A vida flui mais. E quem sabe essas crianças que estão vindo realmente passando por todo esse processo, a gente aprenda muito para poder passar para eles e assim a coisa vai, né? Eu sou otimista, eu tenho esperança de que as coisas vão. A gente tem dificuldade, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas que estão tomando consciência realmente acho que vão trabalhar para que isso acelere, né? Essa Eu tomada também de acredito consciência nisso. maior. Enfim, então os É. fermentados, né? Que são essenciais. Você quer falar alguma coisa? Eu tô Não, aqui não, no. não, Tá, 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 não. tá, tá, tá. Pode falar, que depois, se alguém, eu só ia falar, Hum, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, vai colocando. Vai Depois que a mandando. Paty der as 5 dicas, aí eu dou uma passada e a gente dá uma olhada. Legal. Ah, alimentação, então a gente falou dessa parte aí, vamos juntar as duas coisas que eu acho que são importantíssimas, né? Que eu falei no começo: intestino, cérebro, descansar, né? Acho que o estresse, a gente sabe que ele é oxidativo, né? É uma questão seríssima. Então, ter um sono restaurador é essencial. Não precisa ser 8 horas, precisa ser aquilo que te restaura, né? Aquilo que realmente vai fazer você levantar melhor, né? E eu acho que você sabe muito bem sobre esse processo todo do sono, eu acho que você pode até complementar nessa questão, porque a gente sabe que tem muita gente indo dormir super tarde, tem a interferência toda, né, magnética, que a gente sei lá o que é, que se melhora, se não melhora. Tem vários estudos acontecendo, mas a gente não tem nada palpável ainda. Mas assim, acompanhar o ciclo noite, dia, Sono, né? vigília, né? Acordar. Exato. É essencial. Nossos hormônios, nós fazemos parte de um processo, né? A gente é cíclico. Né? E existe o ciclo de dormir e acordar. E Tanto cada que a um. criança, né, para criança tem que ir no determinado horário, até determinado horário, porque senão não tem nem a liberação do hormônio do crescimento, né? Se ela vai dormir mais tarde, aquela noite ela perdeu o horário do crescimento. Exato, Nós também exato. temos vários, né? Vários hormônios que É, dependem desse sono é. mais profundo que a gente diz. Então, não Uhum, só esse equilíbrio do corpo, mas também de toda uma organização mental. Eu falo que o que a gente vive durante o dia, o sono, ele reorganiza as nossas memórias, arquiva as nossas memórias na nossa biblioteca interna, para que elas fiquem em memórias de longo prazo, para que elas sejam arquivos que a gente possa acessar. Se a gente uhum, vai privando a qualidade do nosso sono por muito tempo, é muito mais provável que eu tenha memórias mal digeridas e, uhum. portanto, mais inflamações no cérebro, menos memórias bem encaixadas, bem organizadas. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais estressadas. E a gente não sabe o que vem antes ou o que vem depois, né? Um círculo É, vicioso. Então eu é. fico na internet até tarde porque eu tenho insônia. E aí eu fico até mais tarde, aí eu mexo, e aí eu durmo, e aí eu não descanso. No dia seguinte eu vou ficar um pouco até mais, porque eu não aguento ficar na cama sem fazer nada, ou eu não aguento ficar sem mexer na internet. Então, essa consciência é fundamental, né? É Fundamental. fundamental. E eu acho assim, entender também, né, como que a alimentação pode impactar o seu sono, né? Então, assim, comer muito tarde, né, você vai dormir estufado. A gente tem que lembrar que a gente foi feito também para dar um descanso para o nosso sistema digestivo, né? Então, agora está muito, as pessoas falam do jejum intermitente, né, aquelas questões que são interessantes. Eu acho que você tem que entender como é que está o seu corpo no momento, né? Para isso não virar um efeito rebote, o corpo entender que você está em falta e começar a acumular da forma errada, enfim. Então, acho que tudo tem que ser muito bem entendido dentro do seu momento. Mas deixar o sistema digestivo descansar é essencial, é essencial. Então, de repente, vai comer até, sei lá, no máximo 8 horas da noite. Depois, no outro dia de manhã, vai tomar café a partir das 6 da manhã ou 8 da manhã, mas largar, deixar esse tempo, né? Para poder fazer um processo, até para você conseguir descansar melhor. É o que Porque os você antigos ganha, é faziam, muita né? energia. É o que os antigos faziam. Gasta-se muita energia para fazer a digestão, gente. Gasta muita energia.
Então, os antigos faziam, assim. Tem Então, muita coisa que eles essencial. faziam que a gente deveria, né? Voltar a fazer. E Voltar, isso né? Até, impacta, até, até o jeito de cozinhar, né? Com gordura, né? A minha sim, avó paterna, por exemplo, ela tinha uma lata que ela deixava ali do lado banha, uma banha de porco. Ela fazia o feijão e não, que até hoje eu morro de saudade, é, porque não tem feijão igual esse da minha avó, não é, existe. é, E aí foi substituindo pelo óleo disso, pelo óleo daquilo, só que é, as é, doenças, né, do coração foram piorando muito mais do que eles tinham é, lá. é, Caminhava-se mais, plantava-se a própria horta, é, é, sem é, muita agrotóxico, né? coisa. Pequenas É, produções. é. E é isso. E o sono restaurador também ajuda na sua imunidade, né? Que também é outra questão que a gente fala o tempo É. todo. Então, precisa descansar. Ah, Paty, mas eu não consigo descansar, eu não durmo, eu tenho insônia. Então, vai pesquisar, vai tentar entender o que está te deixando acordado, né? Como que horas que você acorda, se é um... O que você come antes de dormir, o que você falou, com quem você conversou. Enfim, tudo isso precisa tomar consciência. Tudo isso impacta, A gente não pode se né? acostumar, né, a um Não, mal-estar. Ah, eu não. tenho insônia, eu estou, nunca dormi É, direito minha vida toda. Alguma coisa é, acontece, porque o natural do corpo é dormir direito. O bebê sai da não, barriga é. dormindo direitinho. Alguma coisa aconteceu aí, não é? Fazer Exatamente. essa pesquisa, né? Não se É, conformar. Eu acho assim, não se conformar é, simplesmente com, eu tô acostumada, sempre foi assim, vou continuar assim. é, Pesquisar mesmo. exatamente. Então, essa é uma coisa importante. E outra coisa importante é exercício físico, né? Porque a gente também trabalha o nosso metabolismo através da nossa movimentação. Está acontecendo uma síndrome de constipação agora nessa pandemia, porque as pessoas não estão se movimentando. E se movimentar ajuda no processo digestivo, né? A você expelir aquilo que está lá dentro, né? Então, muitas vezes é isso, a falta de água. Ai, a água, né? Se eu Um tivesse que capítulo colocar a à sexta parte. dica aqui, seria a água. Cara, é essencial. Então, assim, é uma questão também a se pensar, né? Como que eu estou me movimentando? Ah, não tenho, eu moro num apartamento de 60 metros quadrados, eu não tenho aquela coisa pequenininha, dá para fazer. Dá. É você tentar encontrar como que você, dentro daquilo, vai dançar. Ah, não gosto de dançar, não sei. Mas pensar o que você está fazendo para poder ajudar o seu corpo, né? Eu costumo falar, vai se movimentar naquilo que você ama fazer, que fica mais fácil, né? Tem gente que não gosta de academia, tem gente que não gosta de academia, tá bom, mas procura alguma coisa então que vai te fazer feliz. Mas lembrar que se movimentar faz parte, né? O movimento, ele é inerente à vida, em todos os processos, né? Movimentação, né? Cíclico, enfim, tudo. Então, eu acho que a gente não pode esquecer disso também, né? E é isso, assim, Vou dar acho uma que era... passadinha aí nas perguntas, então, ver se alguém fez algum comentário, não sei. Muitas passaram e não deu tempo de acompanhar. É, eu falei demais. Não, 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 as pessoas às vezes vão entrando todas e às vezes a gente não consegue É acompanhar, verdade, é né, os verdade. comentários. Deixa eu ver se alguém tiver Eu acho alguma que tem uma dúvida, quiser. pergunta sobre dieta cetogênica. Alguém perguntou sobre isso. Você tá Eu acho que ligeira. é Você tá ligeira. Pode falar então. respondendo. Eu acho que a gente tem vários tipos de dietas aí, né? E eu acho que a cetogênica sim é uma dieta muito interessante, mas depende muito, de novo, da bioindividualidade. E eu acho que ela tem que ser tratada com um nutricionista, especialista, enfim, para você poder entender em que pé está seu corpo naquele momento, né? A gente vai. É um processo onde você realmente corta uma série de carboidratos, você foca muito mais na É só perda, né? gordura? É só gordura que come? Praticamente, proteína. Então, assim, tem alguns estudos que mostram que para os homens é mais fácil esse tipo de dieta do que para as mulheres. Então, assim, eu acho que cada dieta ela tem que ser pensada para cada indivíduo. Por isso que tem as nutricionistas maravilhosas aí que podem dar uma, né, funcionais principalmente, que tem um olhar De mais preferência. aberto, integrativo, que podem
Mas eu acho que, assim, dependendo de como está seu corpo, né? Quando as pessoas entram em prática, vamos acompanhar, vamos entender como é, que processo que você está, né? Que momento você está na sua vida, o que você está disposto a fazer, né? Que eu acho que é muito interessante. A gente tem vários livros de dietas maravilhosas, só que mais do que uma dieta em si, que é o que eu acredito, é a mudança do comportamento. A dieta, ela é o starter, né? Ela é o começo, ela é o início, é aquilo que dispara para a coisa acontecer. E aí, a partir daquilo, muitas pessoas não conseguem manter. E aí volta tudo. Então, assim, eu acho que a dieta ela é um ponto de partida para você começar a repensar no seu comportamento, aquilo que você pode mudar e o que você vai conseguir levar para o resto da vida, né? O que realmente você vai conseguir implementar dentro do seu processo que vai te fazer feliz, que vai te fazer mais saudável, que vai te fazer mais você. Porque eu acho que as pessoas estão muito desconectadas delas, principalmente porque elas estão intoxicadas. Se a gente se desintoxica, a gente consegue enxergar melhor a nossa essência. Né? E eu acho que veio muito disso o nome do meu projeto, do meu site, da minha história. Foi justamente nesse processo. Volta para a essência. Né? Como que isso... Quem é que está aí dentro? Né? Quem é que fala? Então... Do que E aí vem. precisa, né? Do que você... O que te faz bem, né? Esse questionamento o tempo... E às vezes também muda, né, Paty? Também muda durante a Sim, vida, né? Então, o que antes às sem vezes a gente dúvida. digeria tão bem, agora não digere tão bem. Ou o que antes eu tolerava tão bem, agora o meu corpo já não tolera mais. Ou, nossa, novinho, eu tinha tais hábitos. A gente pode ir mudando, inclusive o tipo de preferência e o tipo A gente sempre muda, assim. E é importante, eu acho, né? Eu acho que a gente vai mesmo descobrindo coisas novas e a gente vai deixando para trás coisas velhas, porque a gente vai evoluindo. É importante, eu acho que mudar na evolução, né? Porque você vai crescendo, você vai absorvendo coisas novas, você vai entendendo o mundo de outra forma. Eu não sou a Patrícia hoje de a mesma que eu era com 20 anos. Tudo bem, tem um monte de ruga a mais, tem um monte de Isso coisinha, faz mas parte. Faz parte do pacote. e eu tô feliz, tá? Com elas Então, todas. faz parte. Não que a gente tenha mais do que 20, mas faz parte. Eu acho que Mas é a por aí. sacada assim, é esse olhar da criança mesmo. Eu acho que se a gente resgatar esse olhar da criança, do estar curioso para novas abordagens, mas assim, não abordagens miraculosas, que tem muitas coisas que aparecem por aí. Ah, agora o milagre de tal dieta, agora o milagre da tal dieta, faça isso e perca 15 quilos, faça isso e nunca mais tenha problemas. Faça duas, três sessões de terapia e resolva a sua vida. Em tudo. As pessoas prometem pílulas mágicas e não existe isso. Né? Porque as pessoas buscam fora esse tratamento. E quando eu passo a ser o senhor das minhas escolhas, então eu escolho o que eu ponho no meu prato, eu escolho se eu vou me cuidar, eu percebo como estão minhas sensações, eu percebo como está meu sono, eu vou buscar bons profissionais que me assessorem, cada um na sua especialidade. Isso eu acho que é ganhar liberdade, né? Sem dúvida, Isso é ganhar sem liberdade. dúvida. Porque de dentro para fora a gente não fica vulnerável que vem de fora. A gente entende que essa semana eu falei bastante sobre essa alegria interna, né? O que é isso que tem aí dentro que é inabalável, que não vai depender do olhar do outro para você estar bem ou não, né? Então, eu acho que está dentro do autoconhecimento mesmo, é você entender quem é essa essência. E é muito mais fácil fazer isso se você está limpo. É. E o olhar da criança, que todo mundo, por mais que a pessoa seja bem mais velha, a nossa criança não morre nunca. A gente diz que é a nossa criança interna. Tanto que todo mundo, por mais que diga não tem memória de criança nenhuma, se a pessoa buscar, ela vai lembrar um cheiro, ela vai lembrar uma sensação. Então a criança interna tá lá a vida toda. A gente resgatar esse tanto de curiosidade, esse tanto de abertura, esse tanto de alegria, esse tanto de esperança da criança, aí sim. Isso é que faz a gente ter tesão na vida, né?
É verdade. Porque senão a gente fica naquele negócio de tal notícia ruim, tal notícia ruim, tal. Vai se intoxicar da mesma forma. Isso. É. E Vai se que alimento é intoxicar. esse que você está trazendo para o seu emocional, né? Eu costumo brincar, o cérebro não diferencia entre o que eu estou vivendo de fato e o que eu estou imaginando. Se a gente parte do pressuposto que tudo que eu vivo entra na minha memória, se eu estou lendo, se eu estou vendo notícias e se eu estou me informando o tempo todo do que o outro fez, do que não sei quem fez, né? Primeiro eu não tenho tempo de olhar para dentro de mim, porque eu falo, quem tem muito tempo de ficar olhando lá para fora e criticando tudo que está acontecendo lá fora, não tem tempo de olhar para si. É verdade. Não É dá, verdade. porque se você der conta de É. tudo que acontece dentro de você, Jesus, ó, levanta as mãos para os céus e que você é um iluminado, porque você não devia nem estar aqui mais. É Mas verdade. se além disso, você conseguir olhar para dentro de si e fazer esse processo de caminhada sempre, aí esse é o É segredo da show de bola. juventude. É verdade. E não pílulas Esse mágicas é o que vendem segredo. por aí. Não, porque as pílulas mágicas, elas podem até resolver no início, mas depois elas É, passa o é, efeito, né? Não com tem. certeza. Deixa eu ver se tem mais alguém Ai, aqui. deixa eu ver Oi, se tem suco mais. verde. Oi, Paty. Teve um monte de Já gente que fiquei deu oi, oi, presente, queridas. Um monte de gente, um monte de gente. já falamos. Acho que a gente respondeu tudo aqui. Acho que sim. Tem um monte de gente. Eu Ai, não consigo falar daqui baixar a pouco. não consigo baixar todos esses comentários para sair da frente do seu rosto, que eu preciso aprender muito ainda com isso. Ah, eu também não sei, mas eles estão aqui, passando na minha frente. Eu não sei, eu sempre fico perdida nessas coisas aí. A Então, gente vai né, aprendendo. É isso. eu acho que assim, quem tá aqui porque, né, que já me conhece, então a Patrícia, ela tem o site dela, que é o emessência.com.br, é isso? Ponto Não, com, ponto ponto .com. com. Só. E ela tem um livro muito legal também que fala Ah, do é. intestino. Você tá com ele aí? Então, Tá fácil de invertido, né? engolir, fácil de engolir, fala um monte de coisa, fala as receitas dos smoothies, tudo. É um Isso que ela fácil, ó, disse rapidinho, assim, é um livro fácil, é um livro curto, é um livro rápido, é um livro objetivo, e tem as receitas desses smoothies que eu falei no início da nossa conversa. Então é bem facinho mesmo, como o nome é. É para você tomar consciência, né? Então, ó, E veio aí uma ela tem pergunta esse. aqui, ó. É. Refrigerante zero é pior do que o normal? Todo refrigerante é péssimo. No way! Refrigerante é coisa do século passado. Mas o zero acho que ainda é pior, porque é mais, Mais né? Tem química ainda ainda, né? mais química ainda. Mas enfim, vamos lá, sim, desculpa. E aí, imagina, e aí tem o pôster dela também, se vocês entrarem lá no site, tudo certinho, tem como vocês pedirem para ela. Esse pôster é fantástico, eu tenho aqui na geladeira da minha casa. Vocês olham e fazem todas as combinações que ela sugere, e muitas mais do suco verde. Ela dá todas as dicas. E Isso para aí. quem, né, para quem tá aí pela parte que não me conhece, eu também tenho o site, que é www.cuidandodoseujardiminterno.com.br. Tem o meu Instagram, que é o Cuidando do Seu Jardim Interno, e tem lá no YouTube. Então, essa live a gente vai salvar agora por 24 horas, vai estar aqui no Cuidando. E depois eu vou dar uma editada, vou subir lá no YouTube no Cintia Lima. Mas eu vou disponibilizar para a Paty também essa live depois, eu envio para ela. E ela vai colocar também lá Vou no colocar no YouTube dela. IEC. Isso. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada a pessoal. você. Adorei, sim. Adorei a Muito nossa bom. conversa. Adoro falar, você já viu. Muito bom. E todo mundo que está aí, quem É, quiser sugerir novos temas, semana que vem, isso. aqui no Cuidando, a gente vai falar sobre um tema de como que a gente repete padrões, como que a gente faz para sair dos padrões de repetição que a gente costuma ter nas nossas vidas. Foi sugestão de uma querida aí também, da Gabi. E quem quiser fazer outras sugestões para mim ou para a Paty também está fazendo lives aí toda quinta-feira, 9 horas.
também aí Amanhã no Insta. com yogas e conversas, mas eu tô amando as suas lives, viu? Muito conteúdo, gente. Para quem não assistiu ainda, ela já tá com as antigas no YouTube. Muito conteúdo interessante, muita coisa profunda, muito autoconhecimento, muitos, como é que a gente pode dizer? Muitos insights que vêm dessas conversas, Cíntia. Que bom. Obrigado. Obrigada a vocês, a todos que estão aí. Boa noite para vocês, bons sonhos, bom final de semana. Boa noite, Um obrigada. beijo, querida. Tchau. Tchau, tchau, até.